Amigos, eu sou o professor Amaury Silva. Quero, nesse instante em que se especula quanto ao chamado Caixa 2 e a sua criminalização, com uma nova perspectiva de proposta de mudança da legislação eleitoral, queria ter essa conversa com os amigos sobre direito eleitoral. Está se depositando muita esperança, muita expectativa de que, a partir de um arranjo que venha corrigir alguma deficiência na tipificação da prática do Caixa 2 em campanhas eleitorais, através da sua efetiva criminalização, nós poderíamos alcançar resultados melhores em termos de transparência no processo eleitoral, em torno de legitimidade do pleito. Vamos entender primeiramente o que seria esse Caixa 2. Seria a utilização de recursos derivados de fontes ilícitas, fontes vedadas, ou então através de fontes que não passem sob o sistema de contabilização e prestação de contas das campanhas dos candidatos dos partidos políticos. Ou seja, é uma modalidade de abuso de poder econômico muito específica. O quadro atual é que esse comportamento, para alguns estudiosos, se encaixa na tipicidade da falsidade ideológica do artigo 350 do Código Eleitoral. Outros dizem, em sentido contrário, que não. Precisaria de haver algo mais específico em termos de previsão da conduta típica. Assim, há um certo antagonismo na posição de que se o fato é típico ou não é típico. Daí, então, surge a proposta para fazer a chamada criminalização do Caixa 2, que seria o quê? Criar um tipo penal que desse maior clareza, maior transparência naquilo que realmente é crime. Ocorre que, logicamente, o Caixa 2 é uma anomalia no processo eleitoral que realmente compromete a sua lisura e que deve ser combatido. Mas nós precisamos urgentemente, mais do que criminalizar, é ter uma outra ênfase de interpretação do artigo 30A da Lei 9.504/97, ou seja, a Lei das Eleições. Nós precisamos de abrir as amarras hermenêuticas com relação a esse artigo, porque ele já prevê que o candidato que se utiliza do Caixa 2, ele fica sujeito a ter o registro de candidatura cassado, ou mesmo a impugnação do mandato, se ele vier a ser eleito. No entanto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e a própria doutrina do direito eleitoral exige que haja uma gravidade, que exige que haja uma certa conjuntura, no sentido de que não só o fato por si mesmo do Caixa 2 tenha sido praticado, mas que ele implique de maneira objetiva numa transformação de anormalidade do pleito, reduzindo a igualdade de oportunidades entre os concorrentes. O que nós pensamos então que poderia ser plausível nesse aspecto? Talvez nós criarmos alguns parâmetros ou critérios objetivos para se definir quando que vai ocorrer a incidência do artigo 30A da Lei 9.504, tal qual a captação do sufrágio como fator de cassação do registro de candidatura ou impugnação do mandato eletivo ocorreu. Se isso vier a acontecer, por exemplo, criando-se um teto mínimo de valores para fins de não configurar a insignificância em termos daquele volume de recursos que transitou pelo Caixa 2, ou então algum outro mecanismo que pudesse traduzir de maneira mais objetiva aquilo que está sendo proibido. Fica com isso a nossa reflexão em torno de que, se exclusivamente viermos da legislação eleitoral e trabalharmos a tipificação, ou mesmo que esse ponto seja um avanço, não vai resolver em termos de defesa do objetivo maior, que é a lisura do processo eleitoral, a prática do Caixa 2. Precisamos de
mudar a interpretação que é dada ao artigo 30A da Lei das Eleições, ou então que nós efetivássemos uma mudança de paradigma nessa construção para traduzir a cassação do registro da candidatura ou impugnação do mandato por esse motivo em situações concretas mais objetivas, mais fáceis de serem alcançadas em torno de uma decisão judicial que pudesse respaldar o direito eleitoral no seu objetivo maior. Um abraço a todos.